Fala galerinha, aqui é a Rebeca, eu faço parte da Ciência e Tecnologia da UFAL e hoje eu e o Jaso preparamos uma aula para vocês sobre retas e ângulos. E aí, vamos lá? Vamos aprender primeiro quais são os elementos primitivos da geometria, que são os pontos, as retas e os planos. Os pontos, eles não têm dimensões e para nomeá-los nós usamos as letras maiúsculas do alfabeto. Como por exemplo, nós temos aqui o ponto P. As retas, elas não têm espessura e são ilimitadas nos dois sentidos. E dessa forma, em uma reta, existem infinitos pontos. Aqui nós temos a reta R, na qual nela existem infinitos pontos. E temos também os planos, que eles não têm espessura e são ilimitados em todas as direções. Para nomeá-los, nós usamos letras gregas como alfa e beta. Um plano, ele tem infinitos pontos. Continuando aqui sobre retas, nós temos alguns tipos de retas. Nós temos as retas coplanares, que elas estão contidas no mesmo plano, e entre as retas coplanares, nós temos as posições relativas de duas retas em um mesmo plano. Nós temos as retas paralelas, que elas não se cruzam. Por exemplo, nós temos a reta R e a reta T no plano, que elas não se cruzam. Nós temos também as retas concorrentes, como por exemplo, a reta S e a reta T, que se cruzam em um único ponto. Temos também as retas coincidentes, que elas possuem todos os pontos em comum. Temos também o segmento de reta, que é a parte de uma reta que é limitada por dois pontos. Em questão aqui, nós temos a reta R, limitada pelos segmentos AB, no ponto A e no ponto B, que resulta o segmento AB. Continuando a falar sobre os segmentos, nós temos os segmentos congruentes, que eles possuem a mesma medida. Como, por exemplo, nós temos que os segmentos AB e o segmento CD possuem a mesma medida. Dessa forma, são segmentos congruentes. Temos também os segmentos consecutivos, que eles possuem uma extremidade em comum. No caso aqui, nós temos que o segmento MN e o segmento NP são consecutivos, pois possuem o ponto N em comum. Existem também os segmentos colineares, que eles estão contidos em uma mesma reta. Por exemplo, nós temos que o segmento PQ e o segmento RS estão contidos na reta S. Desta forma, são segmentos colineares. Existe também o ponto médio de um segmento, que é o ponto que divide o segmento em dois segmentos congruentes. O que são segmentos congruentes? São segmentos que possuem a mesma medida. Continuando aqui o aprendizado sobre retas e ângulos, vamos estudar agora os ângulos. O ângulo é uma região do plano determinada por duas semirretas de mesma origem. Como por exemplo aqui, este ângulo é formado pela semirreta OA e pela semirreta OB. Então, o ângulo é chamado AOB ou BOA. E nós temos que a unidade de medida dos ângulos são os graus. Os ângulos também se classificam de acordo com o seu tipo. Por exemplo, nós temos aqui o ângulo reto, que é quando o ângulo é igual a 90 graus. Nós temos o ângulo agudo, que é quando o ângulo está entre 0 e 90 graus. Nós temos o ângulo obtuso, que é quando o ângulo está entre 90 e 180 graus. Temos o ângulo raso, que é quando o ângulo é igual a 180 graus. E nós temos o ângulo nulo, que é quando o ângulo é igual a 0 graus.
Outra questão importante sobre o ângulo é a bissetriz de um ângulo. O que é a bissetriz de um ângulo? É a semirreta de origem no vértice do ângulo que o divide em dois ângulos congruentes. Como, por exemplo, nós temos aqui o ângulo AOB, que dividido pela semirreta OR, nos resulta em dois ângulos, AOR e ROB. Os dois são ângulos congruentes. No caso, nós temos a bissetriz do ângulo OAB. Continuando sobre ângulos, nós temos as posições relativas de dois ângulos. Nós temos os ângulos consecutivos, que são dois ângulos que possuem o vértice e um dos lados em comum. Por exemplo, no ângulo AOB e o ângulo BOC, nós temos que o ângulo AOB e o ângulo BOC têm o vértice O e o lado OB em comum. Dessa forma, são ângulos consecutivos. Temos também os ângulos adjacentes, que são dois ângulos consecutivos que não têm pontos internos em comum. Desta forma, neste ângulo aqui, nós temos que o ângulo AOB e o ângulo BOC são consecutivos e não têm pontos internos em comum. Agora, uma parte muito importante dos ângulos são os ângulos complementares e os ângulos suplementares. O que são ângulos complementares? São ângulos cuja soma resulta em 90. No caso, nós temos que aqui o ângulo GEH e o ângulo HIJ, se fizermos a soma e resultar em 90, nós temos que esses dois ângulos são ângulos complementares. No caso dos ângulos suplementares, nós temos que no ângulo RST e no ângulo XVU, se o seu somatório der igual a 180 graus, nós temos que esses dois ângulos são ângulos suplementares. Outra parte muito importante dos ângulos são os ângulos opostos pelo vértice. E o que são ângulos opostos pelo vértice? São dois ângulos com vértice em comum, cujos lados de um deles são as semirretas opostas aos lados do outro. Por exemplo, nós temos aqui que os ângulos AOC e os ângulos BOD são opostos pelo vértice. E outra propriedade muito importante é que dois ângulos que são opostos pelos vértices são congruentes. Dito isso, vamos agora realizar alguns exercícios para poder fixar nosso conhecimento em relação a retas e ângulos. Temos aqui um exercício. Calcule o valor de x na figura. Temos essa figura aqui. Um ângulo x mais 40, um ângulo 3x e um ângulo x menos 10. Nós temos que eles são ângulos complementares, porque se vocês prestarem atenção, essa soma dá 90 graus. Então, nós vamos ter que x mais 40 mais 3x, que está aqui, mais x menos 10 vai ser igual a 90. Dessa forma, juntando os fatores em comum, nós temos 5x mais 30 igual a 90. Passando para o outro lado, nós temos 5x igual a 90 menos 30. Nós temos, então, que 5x é igual a 60, e dividindo 60 por 5, nós temos que x é igual a 12. Desta forma, o valor de x na figura é igual a 12. Temos aqui mais uma questão para poder fixar nossos conhecimentos sobre retas e ângulos, que fala que na figura abaixo
as retas R e S são paralelas e são cortadas por uma transversal T. Se a medida do ângulo alfa é o triplo da medida de ângulo beta, então a diferença alfa menos beta vale. Nós temos aqui que beta é igual a x e alfa é igual a 3x. Dessa forma, alfa mais beta é igual a 180, pois eles são ângulos suplementares. Nós vamos ter que x mais 3x vai ser igual a 180. Somando, nós temos 4x igual a 180. Desta forma, x vai ser igual a 180 dividido por 4. Então, x vai ser igual a 45. Temos aqui agora que beta é igual a 45 graus, pois beta é igual a x, e alfa vai ser igual a 45 vezes 3, que é igual a 135. Temos então que a diferença de alfa menos beta é igual a 135 menos 45. Então, alfa menos beta é igual a 90 graus. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Muito obrigada por terem visto até o final. Sigam a gente lá no Instagram, que é petct.fal. E também se inscrevam no nosso canal do YouTube, que é Peças Tecnologia UFAL. E deixem um joinha se gostaram do vídeo. Muito obrigada!